Só me dá um toque aí. Olá, caros amigos. EAD Live, 8º ano. Tudo bem? Vocês estão me escutando? Estão me ouvindo bem? O som está chegando. Legal. Bom, estamos aqui na nosso EAD Live, 8º ano, aprendizagem digital, ângulos e transformações geométricas. Muito feliz com a presença de vocês. Não só o Cláudio, mas 2 outros professores que estarão conosco nessa nossa live estão assim com a saudade imensa de vocês, queridos alunos. Bom, essa nossa live, ela tem um objetivo de trocarmos ideias, principalmente sobre geometria, tá? Bom, vocês já perceberam que tem um chat de transmissão ao vivo, onde você pode deixar sua mensagem, deixar o seu recadinho. Se durante a nossa fala surgir alguma dúvida, vai lá e coloca o teu comentário. Assim como também ao longo da nossa transmissão, nós teremos várias perguntas especiais e gostaríamos de contar com a participação de vocês, certo? Bom, EAD Live, ensino e aprendizagem diferenciado. Para isso, nós convidamos 2 professores, como eu disse, que estão morrendo de saudade de vocês. Vou chamar agora o nosso amigo, professor Wellington Marques. Tudo bem com você, professor? Bom dia, Cláudio. Tudo bem, estou ótimo. Nesse momento em que nós estamos em isolamento social, cada um nas suas casas, sempre fazendo as recomendações já que todos conhecem, né? Nesse momento em que todos nós estamos em nossas residências, mas felizes por estarmos saudáveis. Eu acredito que todos vocês que estão nos assistindo nessa manhã também. Eu mando um abraço para todos vocês desde já, a saudade de nossas rotinas em sala de aula, que eu acredito que já nós estaremos de volta. Mas enquanto nós não voltamos, estamos aqui para falar com vocês nesta manhã. Então, acompanhe essa live aí conosco, participe do nosso chat, que estaremos interagindo com vocês durante esse período aí da nossa live. Legal, professor Wellington. Depois eu quero descobrir por que esse sobrenome Marques. Depois nós vamos conversar sobre isso, tá certo? Bom, tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Professor Helder Moreira, você também anda com saudade dos alunos? Dê suas palavras iniciais aí, sua acolhida, esses nossos alunos e alunas do 8º ano do Colégio Antares. Olá, professor Cláudio Marques, bom dia, Wellington Marques. Realmente é muita saudade do nosso trabalho, né? Nós que fazemos esse trabalho com muito carinho, com muita dedicação aos alunos do Colégio Antares, nós estamos sentindo muita falta da presença deles, né? Mas estamos em casa, estamos cumprindo as determinações do governo do estado e logo estaremos todos juntos. Um abraço grande. Muito bom. Então vocês têm aproveitado, feito leituras, gravando aulas, né? Muitas videoaulas para os nossos alunos e aproveitar a oportunidade de lembrar que diariamente nós temos os nossos cadernos digitais, né? Juntamente com a agenda do dia, mantendo essa nossa conexão, essa interatividade com vocês, tá certo? Professor Wellington e professor Helder, vamos conversar um pouquinho sobre geometria, em especial ângulos e transformações, certo? Uma pergunta que não quer calar. A palavra geometria, né? Ela, se a gente parar para olhar, tem geo, que significa terra, e metria, medida. Então, algo que envolve
a medida da Terra, a Terra medida, enfim. Vamos dar uma movimentada? Gostaria agora que vocês aproveitassem o chat de transmissão ao vivo e respondessem a seguinte pergunta. A palavra geometria, ela vem do grego, do romano ou do egípcio? A palavra geometria vem do grego, do romano ou do egípcio? Deixe a sua resposta, que logo mais o professor Wellington irá responder. Falando de geometria, nós temos alguns aspectos que são bem curiosos. Alguns estudiosos atribuem a origem da geometria aos egípcios, principalmente porque eles tinham aquela técnica de remarcar as terras, as margens do rio Nilo, principalmente naquele período de enchentes, né? Enchentes que ocorriam anualmente na época. Outros defendem que foram os sacerdotes, os filósofos, enfim. Falando na origem da geometria, existem várias civilizações que contribuíram. Os egípcios, os babilônios, os assírios, os hindus, os próprios chineses, né? Que ao longo do tempo eles acumularam diversos conhecimentos nessa área. Porém, por volta assim, de 300 a.C., um famoso matemático grego chamado Alexandre Euclides de Alexandria, ele elaborou o que nós consideramos na geometria os 13 livros mais importantes, tá? Essa obra que contempla toda essa parte da geometria. Então esse aí foi um pouquinho da história da geometria. Mas, professor Wellington, nós fizemos uma pergunta. Será que os nossos alunos aí do 8º ano do Colégio Antares estão respondendo? Cláudio, pelo que eu estou vendo aqui no chat, a participação está imensa. A grande maioria está aqui respondendo e não já diga ainda, não diga a resposta. Já estão colocando aí o que eles pesquisaram, e eles foram direto na fonte, e eu acredito que eles estão aí já bem afiados com a resposta correta, viu? Ou seja, é sinal que adoram os nossos professores e que estão estudando, hein? Dando continuidade a esse ensino-aprendizagem que ele é fundamental. Mesmo essa aprendizagem à distância, mas o hábito de estudo é indispensável. Professor Wellington, vamos encerrar essa primeira pergunta? Vamos lá. Então vamos lá. A palavra geometria, ela vem do... Ela vem do grego, não é assim? Do grego. Muito bem. Exatamente. A grande maioria, professor Cláudio, colocou grego e acertou em cheio. No alvo. Muito exatamente. Bem. Então, sinal que a turma está preparadíssima. Com certeza. Ficamos extremamente felizes. Professor Wellington, aproveitar que você já está comentando, como nós dissemos, a palavra geometria, e os nossos alunos dominam muito bem, vem do grego, né? Geo, terra, e metria, medida, tá? Exatamente. Mas a nossa live hoje ela vai tratar mais de ângulos e suas transformações geométricas, não é isso? Sim. No dia a dia, Wellington, onde nós podemos encontrar o ângulo? E vou mais além. O que é ângulo? Explica para nós, amigo. O que é ângulo e aonde nós encontramos isso no nosso dia a dia? Pronto, Cláudio e galera aí de casa.
primeiro nós temos que definir ângulo. E de uma maneira bem simples, para nós entendermos a definição de ângulo, ângulo é uma abertura entre duas semirretas. Ângulo é uma abertura. Então, qualquer abertura que nós tivermos entre duas semirretas, nós temos uma região angular. Por exemplo, imagina que você está numa esquina de duas ruas. Esse local dessa esquina que você está numa região angular entre essas duas ruas. Então, as duas ruas são as semirretas e o local onde você está é a região angular, que é um ângulo. Então, nós temos aí o exemplo de um ângulo. Wellington, diga lá, Cláudio. Nessa sua fala, você tocou na definição de ângulo, perfeito, mas você comentou também uma tal semirreta, não foi, rapaz? Exatamente. Você pode exemplificar melhor para o nosso público, para os nossos queridos alunos do 8º ano que estão participando do nosso EAD Live, Aprendizagem Digital, Ângulos e Transformações Geométricas? Explica melhor o que é uma semirreta. Bom, galera, e Cláudio, para nós entendermos o que é uma semirreta, primeiro nós temos que entender o que é uma reta. Uma reta, imagina o seguinte, ó, eu tenho essa fita aqui. Pronto, vocês estão vendo essa fita aqui? Ela está aparecendo aí na tela de vocês. E se olharem bem na tela de vocês, vou aproximar um pouco mais, ó. Ela aparenta não ter nenhuma origem, nenhum fim. Então, isso é uma reta. O que é uma reta? É uma linha, nós podemos dizer assim, que não tem origem e nem tem fim. Pronto, isso é uma reta. Agora, semirreta. Observem o que vai acontecer aqui com essa fita. Ó. Observa aqui. O meu dedo, tá vendo? Ó, tá começando aqui, ó. Pronto. Começou nessa parte onde eu estou segurando. Mas se vocês observarem no vídeo de vocês, nós não temos um fim. Então isso é uma semirreta. É uma parte de uma reta que tem uma origem, aqui, onde eu estou segurando, mas não tem um fim. Isso é uma semirreta. E no ângulo nós temos duas semirretas. Ok, professor Cláudio? Mas, e aí, galera de casa? Deu para entender o que é uma semirreta? Provavelmente todo mundo, ó, se garante no que é uma semirreta. Com certeza. Professor Wellington, acho que ficou muito claro para todos nós que ângulo, né, é a reunião de duas semirretas, não é isso? Que Exatamente. tem a mesma origem, com uma das regiões do plano por elas limitada. Isso aí foi muito importante, a sua contextualização. Você pode dar exemplos aí do dia a dia, onde nós nos deparamos com ângulos? Você poderia exemplificar, amigo? Pronto, posso, com certeza. Eu gosto muito, sabe, Cláudio, de dar exemplos de construção e construções. Por exemplo, na nossa malha viária, ou seja, nas nossas ruas de Fortaleza. Nós temos alguns exemplos de que, em algumas situações, por exemplo, agora mesmo nós temos uma construção próxima aqui a nós, que é o viaduto por sobre a BR. Vocês todos conseguem saber mais ou menos o que eu estou falando. Então, é preciso construir uma rua por cima de outra, de maneira bem simples. Isso é o viaduto. Mas você imagina a seguinte situação. Não é simplesmente construir uma rua por cima de outra. Precisa de toda uma altura para que essa construção ela seja viável. Então, o que o engenheiro e o profissional responsável eles fazem? Eles precisam calcular a altura que esse viaduto deve ter. E como é que eles fazem para calcular? Dentre os vários cálculos que eles fazem, um desses cálculos é a medida do
ângulo que o viaduto deve ter, a inclinação de altura. Então, assim, para que eles tenham exatamente a medida correta. Nós temos aí uma região angular, quando ele constrói essa parte da altura do viaduto. Uma parte bem simples. Também temos, por exemplo, aí vocês que estão na casa de vocês, a janela de vocês, o encontro da janela, a parte de cima, a parte de baixo, essa partezinha nós temos também uma região angular. Então, vários exemplos nós poderíamos dar para a galera que está aí nos acompanhando nossa live. Bacana, professor Wellington. E o interessante de tudo isso é que, da mesma forma que os números fazem parte, né, do nosso cotidiano, os ângulos também fazem parte do nosso cotidiano. Mas, amigo, eu senti assim um ar de engenharia aí. Você falou muito de construção e tal, mas falou também uma palavrinha chamada altura. Rapaz, uma pergunta que não quer calar. Qual é a tua altura, rapaz? A minha altura, pronto. A minha altura não é segredo para ninguém. Eu tenho... A última vez que eu me medi, tá com um pouquinho de tempo, era 1,78 m. Eu digo era porque eu não sei mais se ainda é, né? Quem sabe eu esteja diminuindo. Quem sabe eu esteja diminuindo. Já faz tanto tempo, né? Faz. Bom, você falou em altura, tá? Ângulo. A unidade de medida para ângulo é altura também? Eu vou dizer que esse ângulo tem tanto de altura ou existe assim, uma medida específica para esse trato com ângulo? Explica um pouquinho para a gente, amigo. Pronto. Esse questionamento que você fez, Cláudio, é muito importante, porque na altura eu uso um sistema de medida, um tipo de medida. Por exemplo, eu disse que eu tenho 1,78, mas eu não posso dizer que um ângulo tem 1,78, é outro tipo de medida. Então, esse 1,78, só interrompendo, meu amigo, em qual unidade de medida? É no metro? Sistema... Isso, exatamente. É na unidade do sistema métrico, né, que aí temos como base o metro. E tem os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Já o ângulo, nós temos outra medida padrão. E essa medida padrão para o ângulo é chamado de grau. Então, nós medimos os ângulos em graus. Por exemplo, eu digo que uma região tem 90 graus. O que é 90 graus? É a abertura entre duas semirretas. É a medida de 90 graus. Então, o grau é a medida padrão para o ângulo. Bacana. Vamos fazer aqui um paralelo entre a altura e a medida do ângulo. Por exemplo, para a altura você deve ter utilizado uma fita métrica, não é isso? Com certeza. Ó. E no caso do ângulo, qual é o instrumento que nós podemos utilizar para determinar essa medida? Pronto. Um dos instrumentos mais utilizados por nossos alunos que estão aí nos acompanhando nessa live e participando também do nosso chat, e eles conhecem muito bem, é o famoso... Qual o nome desse instrumento aqui, galerinha? Que vocês que estão participando aí? Respondam no chat de transmissão ao vivo agora. Qual o nome do instrumento que o professor Wellington está mostrando? Vamos lá. Vou dar duas opções a todos. Compasso, transferidor. Exatamente. O pessoal tão assíduo aí na participação, correto. O instrumento, um dos instrumentos para medirmos o grau é o transferidor. É o mais utilizado para nós em sala de aula. Legal. Então, nós medimos o grau com o transferidor. Ou seja, o transferidor
um dos instrumentos, não é isso, Wellington? Exatamente. Que podemos utilizar para medir ângulos. Correto. Como unidade de medida, o grau. Muito bom, rapaz. Vamos. Esse transferidor, meu amigo, ele tem X graus aí, não tem? X graus? Tem. Você pode mostrar, e vamos perguntar para a turma. Vamos perguntar se eles saberiam dizer quantos graus tem esse transferidor? Pronto, aqui. Ó, vou deixar aqui na posição. Todos estão vendo aí? Pronto. Coloca mais próximo de você. Aqui, fica melhor aqui, né? Isso. Pronto. E aí, galera, vamos participar todos vocês. Quantos graus tem esse transferidor aqui? Lembrando que existem, para nós utilizamos de maneira mais usual 2 tipos de transferidor. Então, eu quero saber esse aqui. A galera tá participando muito ali. Estão acertando, rapaz, a participação os nossos alunos são espetaculares, viu? Sensacional. Responda aí, professor Wellington. Esse transferidor aqui, ele é um transferidor que nós chamamos de um transferidor de meia volta, ou 180 graus. Muito bom, rapaz. A galera, ou seja, todo mundo do 8º ano aí, ó, participando e acertando, né? Não é só com participação. Isso. Acertando. Isso que é muito legal. Exatamente. E aproveitem sempre o chat ao vivo aí de transmissão para deixar suas respostas e suas perguntas, né? Professor Wellington, só para encerrarmos essa primeira parte, tu falou acho de transferidor, falou em grau, mas tem também uma situação chamada minuto e tem também uma outra situação chamada segundo. Você pode só um breve comentário a respeito de minuto e de segundo? Pronto. Assim como o metro ele tem partes menores e partes maiores, por exemplo, o metro ele tem partes menores. Quais são essas partes menores? São uma parte menor bem conhecida por todos vocês, o centímetro. O centímetro é uma parte menor do metro. O grau também vai ter uma parte menor. Qual ou quais são? Nós temos o grau. O grau ele é dividido em minutos e segundos. Um grau ele corresponde a 60 minutos e um minuto corresponde a 60 segundos. Muito e aí, Cláudio, eu já deixo a pergunta para os nossos alunos para que eles respondam. Se um grau tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos, um grau vai ter quantos segundos? Você pode repetir, Wellington, a pergunta? Ó, um grau tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Portanto, um grau vai ter quantos segundos? Boa. Já tem gente respondendo. Tem. Afiada. Nossa turma é afiada. Rapaz, é uma turma que adora geometria e isso é muito bacana, gente. É sensacional. Professor Wellington, você pode responder? Posso. Um grau vai ter 3.600 segundos, como os nossos alunos estão aí respondendo no nosso chat. Muito bom, rapaz. Sensacional. Que conversa maravilhosa sobre essa parte de ângulos. É fascinante. Por isso que a geometria, ela é, assim como a álgebra, são duas ciências sensacionais e a matemática de um modo geral, né? Mas, obrigado aí, professor Wellington, pela sua primeira participação. Vamos chamar o professor Helder, né? Afinal de contas, o professor Helder está sedento de saudade dos alunos. Professor Helder, conversávamos agora sobre ângulos, sobre medidas, sobre transferidor, sobre grau, sobre segundo, mas tem uma situação bem interessante. Hoje nós vivemos a pandemia, não é assim? Essa pandemia do Covid-19, ela intrinsecamente já traz uma classificação, né?
segundo os órgãos, alguns grupos são considerados de risco, tá? Mas eu não vou me deter nesse aspecto. Eu vou olhar pela palavra classificação. Professor Helder, os ângulos, eles podem ser classificados? Explica para nosso público do 8º ano que está participando do nosso EAD Live Aprendizagem Digital, Ângulos e Transformações Geométricas. Claro, meu amigo. Claro. Assim como tudo na vida, né, é classificado, os ângulos também são classificados. E para tudo ser classificado, ele precisa de um padrão. A partir daqui ou a partir dali, tá? Então, o ângulo ele pode ser classificado em reto, quando ele tem exatamente 90 graus. E o que seria um ângulo reto? Como eu vou usar algumas palavras do Wellington aí. Quando você olha na janela aí da sua casa, você vê um canto da janela, você não vê um ângulo? Esse ângulo mede 90 graus. Portanto, esse ângulo é um ângulo reto, tá? Se você tiver um ângulo menor do que esse ângulo que está aí na tua janela, então você tem um ângulo agudo. Portanto, o ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus. Se você tiver um ângulo maior do que o ângulo reto, você vai ter um ângulo chamado de obtuso. O ângulo obtuso, ele é maior do que um ângulo reto e menor do que 180 graus. Portanto, maior do que 90 e menor do que 180. Rapaz, sensacional. Você quer deixar uma pergunta para os nossos alunos? Sim. A pergunta é a seguinte. Eu falei para vocês que nós temos o ângulo agudo, que é um ângulo menor do que 90 graus. Nós temos o ângulo reto, que é um ângulo que tem 90 graus. E nós temos o ângulo obtuso, que é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180 graus. A minha pergunta é a seguinte, professor Cláudio Marques. Qual é o nome do ângulo que mede 180 graus? Vamos lá, galera. Respondam aí rapidão. Mandem aí respostas. Vamos ver quem acerta aí. Pai, professor Helder, é imediato, rapaz. Você pergunta, as pessoas, os alunos, né, de um modo geral, já começam a responder. Estou vendo Mas aqui. explica melhor essa questão do ângulo reto, porque o ângulo reto, assim como outros conceitos da geometria, são extremamente importantes, né? Eles são diferenciados. Explica aí o grau de importância desse ângulo reto. E talvez, pelo momento que estamos vivenciando da pandemia, né, do Covid-19, esse famoso gráfico que de vez em quando aí aparece nos infográficos ou nos jornais, nas revistas. Explica um pouco sobre esse ângulo de 90 graus em especial, professor Helder. É o tempo que os nossos queridos alunos estão respondendo a sua pergunta. Gente, se a gente for analisar a curva de crescimento dos casos de Covid-19, o nosso ministro da Saúde, ele 90 graus. É quando a curva de contaminação de casos de pessoas contaminadas se aproxima de 90 graus. Significa que essa contaminação vai passar a ser muito forte, muito grande, porque os casos vão subir de uma forma assim muito alta, né? Vai subir de uma forma muito complicada. A nossa curva ainda está com um ângulo agudo. E as autoridades têm dito que nós estamos nos aproximando desse ângulo reto, quando vai acontecer o pico, né? Que o pessoal fala tanto nesse pico de contaminação. Perfeito. E espero que logo, logo nós atinjamos o pico máximo, e aí nós passaremos a ter, professor Cláudio, um ângulo obtuso, que é quando a curva começa a descer. E essa é a nossa grande expectativa, que isso aconteça logo.
que a curva de contaminação passe a ser um ângulo obtuso, quando os casos começam a descer. Certo, bacana. Ou seja, manter os cuidados é indispensável. Mas vamos à pergunta que não quer calar. Vamos lá para a resposta? A pergunta: qual é o nome de um ângulo que mede 180 graus? Ele pode ser chamado de ângulo raso ou também pode ser chamado de ângulo meia volta. Eu estou vendo aqui que muita gente acertou. Muito Parabéns para os nossos alunos. Vocês são geniais. Fantástico. E essas respostas cada vez mais assim, né, professor Helder, professor Wellington, traz assim uma alegria imensa para os nossos corações e demonstra o carinho, mais uma vez, com a nossa querida geometria, né? E eu estou percebendo que há uma sintonia aí entre o professor Wellington e o professor Helder, né? Claro que o professor Wellington trouxe um transferidor de 180 graus. Aí vai que o professor Helder também faz uma pergunta de 180 graus. Um falou de instrumento e o outro falou da medida, né? Mas, professor Wellington, eu lembro que no começo do nosso vídeo, da nossa live, né, a The Live aqui do 8º ano, tu comentaste a respeito que o transferidor é um dos instrumentos, né, para medir ângulo em grau, não é assim? Exatamente. Há outros instrumentos que nós, assim, de forma geral, utilizamos para medir ângulos, amigo? Bom, Cláudio, existem alguns outros. Por exemplo, eu vou citar o nome de dois aqui, talvez... Por que a gente não pergunta para os nossos alunos? Pronto. Cláudio, é bom que eles façam em rápida pesquisa, que eles vejam o que é teodolito e sextante. Muito bem. Vamos lá, galera. Vocês vão pesquisar agora o que é o sextante. Rapidinho e coloca aí a resposta no nosso chat. E também o teodolito. Vamos lá participar todos. Já tem gente colocando aí a resposta. Que bacana. O pessoal é bem inteirado com as coisas, viu, Cláudio? Os nossos alunos são espetaculares. Sem dúvida, gente. E esse EAD que nós estamos fazendo está sendo sensacional. Principalmente, como já dissemos, mantenham a rotina, o hábito de buscarem os cadernos digitais, acompanharem a agenda do dia. Professor Wellington, rapaz, que maravilha, né? Isso. Sextante e teodolito. Lá vem o nosso engenheiro Wellington. Começando a achar que você tem uma paixão aí pela engenharia. Vamos explicar para os nossos alunos aí de uma forma bem tranquila, né? O que é um teodolito e o que é um sextante. E qual a sua aplicação? Pronto. Primeiro vamos para o teodolito. O teodolito, ele é um instrumento geralmente para fazer planificação de algum local. Se uma pessoa precisa fazer com que um local ele fique com uma planificação ou com uma certa altura, então o que ele faz? Ele usa esse instrumento de precisão geométrica, e aí ele consegue ter uma precisão angular bem exata. Isso para o teodolito. Teodolito, um instrumento para medir e fazer planificações. Ele não faz planificações, ele mede a região angular para fazer planificações. Legal. Já o sextante, ele é um instrumento, eu digo porque ainda hoje as embarcações náuticas precisam desse instrumento, mesmo não sendo utilizado. É porque hoje nós temos a tecnologia muito desenvolvida, mas antigamente, assim, as grandes navegações, ele utilizava esse instrumento
para medir a região angular entre a embarcação que eles estavam e um certo ponto estelar, ou uma estrela conhecida. Existiam 7 estrelas que eles tinham como referência. Então eles usavam o sextante para saber se eles estavam indo na direção correta ou não. Aí a galera de casa, Cláudio, vai lembrar de um filme chamado Moana, que tem um personagem, quando eles estão embarcando aí em busca das aventuras, o Maui, ele faz essa medida aqui, ó. Ele aponta para uma estrela e faz isso aqui. É uma referência direta ao sextante. Diz exatamente isso. Ele olha para uma estrela, localiza e faz essa referência para dizer se eles estavam indo na direção correta ou não. Rapaz, sensacional. É uma verdadeira aula de história, de navegação, engenharia. Rapaz, ficamos felizes, e principalmente os nossos alunos do 8º ano. Ó. Que legal. Tu falaste muito do sextante, né? Eu vou fazer uma pergunta. Isso. Já que os nossos alunos têm um conhecimento assim sensacional, vamos a uma pequena curiosidade. O sextante, na verdade, ele é tudo que tu disseste, né? Um instrumento óptico de reflexão, mas matematicamente falando, o sextante nada mais é do que a sexta parte de um círculo, ou seja, um arco de 60 graus. Né? Então tem a sua explicação no lado da geometria. Sim, correto. Esse instrumento, na verdade, o sextante, ele foi inventado em 1731. Uma pergunta rápida para os nossos alunos do 8º ano. 1731 pertence a que século? Respondam aí no chat de transmissão ao vivo. 1731 pertence a que século? Vamos lá, professor Wellington, você vai responder. Pronto. Todos participando aí. Os nossos alunos, de pronto, eles já respondem, Cláudio. Eles conseguem aí, já vão dando a resposta claramente, porque conhecem, tem um bom fundamento matemático. Então, vamos lá para a resposta? Vamos lá para a resposta, rapaz. Pronto. Como a grande maioria colocou, aqui 90, aqui fica grande maioria, está colocando, e exatamente como eles estão colocando, pertence ao século XVIII. Eu pego os 2 primeiros algarismos e adiciono um, eu tenho o século que vou ter o numeral aí dito por você. Correspondente, 1731. Rapaz, que show de bola, hein? É uma aula maravilhosa e ficamos cada vez mais empolgados. Mas vamos chamar o nosso professor. Obrigado, Wellington. O nosso professor saudoso dos seus alunos, professor Helder. Professor Helder, nós comentamos bastante aí sobre ângulos, sobre algumas situações. Explica aí, meu amigo, o que são ângulos congruentes? Olá, professor Cláudio. O professor Wellington, na realidade, ele é uma enciclopédia ambulante, na verdade. Eu diria que ele é um Google. É um Google. Google Wellington. Vai ser Google Wellington. Professor, você me pergunta sobre ângulos congruentes. Isso. Ângulos congruentes são aqueles que possuem a mesma medida. Aí alguém podia dizer, professor, por que a gente não diz simplesmente que eles são iguais? Porque para eles serem iguais, eles teriam que estar no mesmo local, na mesma posição. Eles precisariam ser iguais. Então, eles não são iguais, eles são congruentes, porque eles utilizam a mesma medida. Nós utilizamos a palavra congruentes também quando nós falamos em segmentos, que foi dito aí pelo Wellington. No começo da aula, ele falou sobre uma reta. A gente não pode dizer
a medida de uma reta, porque como o Wellington muito bem falou, a reta ela não tem extremidades, ela não tem começo e não tem fim. Então eu não posso medir uma reta. Uma semi-reta, como ele também explicou aí, que só tem uma origem, mas não tem um final. Então eu também não posso medir uma reta. Então, uma semi-reta, perdão. Então eu não jamais poderia dizer que duas retas são iguais, duas semi-retas são iguais. Agora, segmentos eu posso medir. E aí os segmentos vão ser congruentes ou não são congruentes. Quando é que eles são congruentes? Quando eles têm a mesma medida. Quando é que eles não são congruentes? Quando eles não têm a mesma medida. Eu posso ter segmentos que são perpendiculares, por exemplo, e sejam congruentes. Eles têm a mesma medida, tá bom? Ângulos. Eu posso ter ângulos em posições totalmente antagônicas, diferentes, mas eles podem ser congruentes, desde que eles tenham a mesma medida. Dois ângulos que meçam 60 graus são dois ângulos congruentes. Ok? Rapaz, você também tá com um neologismo aí bacana, hein? Mas esse isolamento social está enriquecendo cada vez mais, né? Bom, eu creio que todos compreenderam bem essa questão dos ângulos congruentes, né, professor Helder? Sim, sim. Você quer fazer alguma pergunta para os nossos alunos? Sim. Na realidade, eu quero falar, Cláudio, também dos ângulos que são chamados opostos pelo vértice. Quando é que nós temos ângulos opostos pelo vértice? Imagine que nós tenhamos duas retas concorrentes. E aí eu entro em um outro aspecto. O que são retas concorrentes? Imagine que duas retas se interceptam aqui como os meus dedos. Ó. Essas duas retas olhando em direções opostas, eles são chamados ângulos opostos pelo vértice. E eles são ângulos congruentes. Aí você podia me perguntar, professor Helder, toda vida que dois ângulos são opostos pelo vértice, eles serão congruentes? Aí eu lanço essa pergunta para os nossos alunos. Dois ângulos opostos pelo vértice são A, congruentes, B, complementares ou C, suplementares? Repita a pergunta, por favor, professor Helder. Meus lindos, meus queridos alunos, que eu amo muito, dois ângulos opostos pelos vértices são item A, congruentes, item B, complementares ou item C, suplementares? Vamos lá para as respostas? Vamos dar 5 segundos, olha Cláudio. Que interação. À vontade, mestre. Dois ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes. Toda vida que você tiver dois ângulos opostos pelo vértice, que nós, nas resoluções de questões, nós chamamos de OPV, esses ângulos são congruentes. Sempre serão congruentes. Rapaz, é impressionante a participação, né? E o conhecimento, né, professor Helder? Muito legal. Essa história do OPV é para facilitar o quê mesmo? O OPV é para facilitar as demonstrações, né? E muitas vezes você precisa mostrar que dois ângulos são congruentes. E em matemática, tudo que você diz, você precisa provar. A não ser os axiomas, que são afirmações aceitas como verdadeiras. Mas todos os teoremas, eles precisam ser demonstrados e provados. Então, muitas vezes, em demonstrações, para a gente economizar a escrita e ganhar tempo, em vez de dizer que os dois ângulos são opostos pelo vértice, nós simplesmente usamos a informação que os dois ângulos são OPV.
oposto pelo vértice. Fica subtendido OPV oposto pelo vértice. Muito bom, professor Helder. Ou seja, nós revisamos assim conteúdos envolvendo os ângulos congruentes, o famoso OPV, como tu disseste. Isso aí é uma coisa muito bacana, muito interessante para o lado da geometria, não é isso? Professor Cláudio, você me dá um minuto para eu explanar mais duas coisinhas que eu acho importante a gente falar também. Mais um minuto por conta do nosso horário de transmissão. Vamos lá, amigo. Perfeito. Olha, quando eu fiz a pergunta do ângulo OPV, né, se dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, eu dei mais duas outras opções, que são os ângulos complementares e são os ângulos suplementares. Quando é que dois ângulos são ditos complementares? Quando a soma dos dois é 90 graus. Professor, eu posso ter três ângulos que são chamados complementares? Se a soma dos três forem considerados 90 graus, sim, mas normalmente a gente fala em dois ângulos complementares. E aí eu vou lançar uma pergunta rápida de 20 segundos. Qual é a soma de dois ângulos que são suplementares? Vamos lá, gente. 10 segundos. Chuvas de resposta. Pronto. Ok? Dois ângulos são suplementares quando eles somam 180 graus. Interessante que a minha segunda pergunta foi muito parecida com aquela primeira, né? Então, dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas for 180 graus. Bacana, professor Helder. E se fizermos uma conexão desde a nossa fala, no início da nossa live, a importância do 90 graus na história, né? Foi por isso que nós frisamos muito bem o uso desse 90 graus, o entendimento, e vocês vão percebendo que todo conhecimento que foi adquirido, ele tem uma razão de ser, e ele é utilizado em algum momento, né? Professor Wellington, já que o professor Helder lhe chamou de enciclopédia, professor Wellington, lembrando que temos pouco tempo ainda de transmissão, tá certo, amigo? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre mediatriz? Pronto. A mediatriz, ele é um segmento que divide, que passa pelo ponto médio de um outro segmento ou de uma reta, dividindo este segmento em duas partes congruentes. Imagina que eu tenho aqui, ó, observem aqui, nós temos o exemplo aqui da nossa fita novamente. Então, eu tenho esse ponto. Se esse ponto for o ponto médio, eu posso traçar uma reta, um segmento por este ponto aqui, e vai dividir esse segmento em duas partes congruentes, ou seja, duas partes com a mesma medida. Isso é mediatriz. É um segmento que passa pelo ponto médio, dividindo um outro segmento em duas partes congruentes. E a particularidade da mediatriz é porque é a reta perpendicular, não é isso? Há um segmento que passa pelo ponto médio desse segmento. Isso. Professor Cláudio. Foi não, professor Helder? Isso. Você falou Exatamente. que a mediatriz, ela forma um ângulo de 90 graus, não é isso? Alô? Opa, estamos ouvindo. Pode continuar. Você disse que a mediatriz, ela é perpendicular ao segmento, não é isso? Isso. Então, qual a medida do ângulo que a mediatriz forma com esse segmento, professor Wellington, também chamado de Google Wellington? Bom, a medida desse segmento, como foi dito aí para vocês e bastante enfatizado pelo professor Cláudio, é que esse ângulo forma um ângulo de 90 graus. Nós temos aí ângulos de 90 graus. Legal. Ou seja, gente, mais uma vez, a geometria trazendo aquele lado de conhecimento,
as palavras do professor Wellington, as palavras do professor Helder nessa nossa live, a participação dos alunos do 8º ano do Colégio Antares, assim, sensacional. Nós estamos praticamente fechando a nossa transmissão de hoje, hein? Nós teremos mais lives com outros professores, comentando sobre outros assuntos. Mas, professor Wellington, antes das suas considerações finais, você gostaria de propor uma atividade para os alunos em casa, não é verdade? Com certeza, com certeza. A atividade é o seguinte: eu quero que eles encontrem a relação entre a hora e o grau. Eu quero que eles descubram quantos graus corresponde 1 hora de um relógio analógico. Então, essa é o desafio que eu deixo para vocês aí. Esse é o desafio. Quantos graus corresponde 1 hora em um relógio analógico? Bacana. Enquanto os nossos queridos alunos estão respondendo no nosso chat de transmissão ao vivo, professor Wellington, suas palavras de considerações finais dessa nossa live de hoje. Então, gente, foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Eu vi a participação de muita gente, então demonstra exatamente o empenho que vocês têm com o estudo. Isso é uma grande satisfação para mim. Mostra que, mesmo essa pandemia que nós temos enfrentado, não tem parado vocês, não tem deixado vocês relaxados. E esse é o mote, essa é a deixa que vocês devem continuar, sempre estudando, sempre estudando. Continue acompanhando as nossas aulas que estão diariamente enviadas para vocês, porque breve essa situação nós passaremos por ela e estaremos em nossas rotinas normais. Eu sei que alguns de vocês estão com saudade dos colegas, estão com saudades daquela interação que nós temos em sala de aula, mas já nós estaremos com tudo isso novamente. Então, um abraço a todos vocês e continue nos acompanhando aí pelas nossas redes sociais, galera. Legal. Professor Wellington, antes do nosso agradecimento final, a resposta, por favor. Pronto. Rapaz, os nossos alunos aqui, Cláudio, são demais. Colocaram aqui, todos, de forma uníssona. 30 graus, professor. Muito bom, rapaz. Isso é fabuloso. Professor Wellington, o nosso agradecimento nessa sua participação maravilhosa, enriquecendo a nossa live do EAD do 8º ano. Até uma próxima. Ficamos muito felizes com a sua participação. Eu é que agradeço. Professor Helder Moreira, agora é com você. Suas considerações finais dessa nossa live. Eu quero aqui falar da minha satisfação de poder participar de uma live e dizer aos nossos alunos que logo tudo isso vai passar, a gente vai estar de novo na sala de aula, a nossa rotina vai voltar ao normal, e nesse instante é importante que vocês estejam concentrados nas atividades que estão sendo mandadas pela escola todos os dias. Criem uma rotina em casa, para vocês terem um horário de acordar, um horário de fazer as atividades, um horário para descansar, e nesse momento é importante você adquirir essa rotina. E não esquecendo do asseio, lavar as mãos, passar o álcool em gel, tenham cuidado, cuidem das suas saúdes, porque vocês são muito importantes para nós, tá bom? Um abraço grande e logo a gente se encontra. Muito obrigado, professor Helder, por suas palavras e agradecemos também pela sua participação na nossa live. A vocês, alunos, e ao grupo todo que participaram da nossa live, muito obrigado. Foi sensacional conversar com vocês, com a presença do professor Helder, com a presença do professor Wellington, e dizer que muita saúde à família Antares, um grande abraço e até uma próxima live.